Então, a partir daqui eu gravo. Só explicar a diferença entre plágio, ou seja, desonestidade intelectual, e trabalho em grupo. Se você diz que faz uma atividade, sei lá, quando você vai apresentar as atividades da semana para mim, porque normalmente eu vou estar sempre entre vocês e perguntar, e aí, o que foi que vocês fizeram essa semana? Como foi que vocês fizeram? Se você fez 2 sozinho, e outros 2 com a ajuda da monitoria, e os outros 2 você sentou com o seu colega e ficaram quebrando a cabeça e fizeram juntos, e você diz isso para mim, você trabalhou em equipe. Desonestidade intelectual é quando você se apropria de algo que você não fez. Professor, isso daqui eu fiz sozinho. Mas você não fez sozinho, você fez com outra pessoa. Okay? Então, eu estimulo muito o trabalho em equipe, sentar junto, estudar junto, tá todo mundo sofrendo, vai lá para uma sala, bota o projetor, abre a questão, fica todo mundo gritando, como é que faz isso? Eu sei que às vezes isso flui, né? Vai de noite para casa de alguém e fica os 4 lá gritando, arrancando cabelo. Assim, é uma forma de aprender. Qual é a única coisa que eu peço? Que você não faça uma apropriação indébita. Tipo, professor, eu fiz esses exercícios, fiz com a galera, nós 4 juntos, mas se você, por exemplo, me pedir para fazer qualquer um, eu consigo fazer sozinho, porque eu entendi e estudei. Entende a diferença? Não tem problema nenhum você fazer com o pessoal, mas você entender como funciona e você ser capaz de refazer a atividade sozinho. Ok? É muito diferente de você dizer, professor, eu fiz com um colega meu, mas... Ou seja, você olhou ele fazendo, ele fez, se eu te pedir para fazer qualquer um, você não consegue. Entende a questão da construção coletiva e da apropriação do conteúdo? As pessoas aprendem de formas distintas. Tem gente que aprende muito melhor em grupo, aprende ensinando. Tem gente que gosta de estudar sozinho. Então, desde que você seja capaz de fazer ou refazer a atividade, ela é sua. E se você fez, mas você não consegue fazê-la inteiro, porque tem partes que você não entende, você coloca uma observação. Professor, eu não consigo fazer sozinho. Está aqui, mas eu só sei fazer metade, eu só sei fazer a primeira parte. Então, existe uma diferença entre plágio e trabalho em equipe. É quando você reconhece aquilo que você sabe. Entenderam a diferença? Então, se você estudar do seu jeito, mas só souber fazer uma parte e deixar isso claro, perfeito, não tem problema nenhum, sua nota vai ser proporcional ao que você conseguiu fazer, ou ao que você sabe fazer. Agora, se você diz que sabe fazer sozinho, ou que fez sozinho, e eu peço para você refazer e não sai nada, então nós temos um problema aí, ok? Nós temos um problema, tudo bem? Então, tem professores, né? Eu vejo que isso é um dilema muito grande do professor. Às vezes eu converso com outros professores e eu digo, ele disse, cara, eu acho que o aluno copiou isso daqui, mas eu não sei o que fazer. Aí eu disse, chamei ele para conversar. Chama ele para conversar, conversa, pergunta, pede para ele fazer a questão de novo. Porque, assim, como eu dou muita liberdade para vocês, eu me dou também a liberdade de chamar, conversar, perguntar, questionar, arguir. E não se preocupe, em hipótese nenhuma, eu vou ficar, perturbando uma pessoa que realmente fez o trabalho dela direito. Eu vou lhe apertar, mas, pelo menos assim, nesses 7 anos, não aconteceu de ter ninguém que terminou a disciplina ou ficou com raiva de mim porque acha que foi injustiçado. Isso nunca aconteceu. Normalmente, em todos os casos, a pessoa diz, professor, realmente eu vacilei, desculpa, mas essas daqui eu fiz direito, entendeu? Então, você não precisa ficar com medo de você... Se por acaso, como aconteceu o semestre passado, tiveram 2 pessoas que a questão delas no Moodle estava igual à questão da prova, 100% igual. Aí e as 2 pessoas iam tão bem, eu perguntei para eles, aí eu conversei com o pessoal da monitoria, aí eles disseram, professor, a gente estudou junto, a gente fez a questão, inclusive antes da prova, e por sorte caiu a mesma questão. Não tinha motivo para desconfiar da pessoa, porque a gente tem um histórico de confiança que vai sendo construído. Entende a diferença? Agora, se do nada você nunca viu a pessoa na vida e acontece uma questão igual a do outro, e aí eu prenso o cara e ele diz, professor, o que aconteceu no semestre passado? É porque eu estava no desespero e eu já tinha feito essa questão no semestre anterior com outro professor. E aí eu recuperei lá do sistema que eu tinha e eu copiei e colei. E a outra pessoa teve a mesma ideia. E aí eles copiaram na mesma fonte, o que foi que aconteceu?
100% de compatibilidade. Isso é desonestidade intelectual. Mas, professor, não fui eu que fiz a questão, mas estava claro, ou pelo menos a gente já tinha conversado que ele não pode reaproveitar uma coisa que ele fez no passado. Isso não faz sentido, porque a avaliação é aquele momento. Entenderam a diferença? Então, não fique com medo de eu lhe perseguir ou nada disso, entendeu? O bom é, tipo, você está doente, não pode vir para a aula, eu deixo você fazer a prova em casa. Porque confiança é uma coisa que se constrói. Diz. Okay. Não, bora aí. Blá, 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 blá. Tá. Então, amanhã, como hoje já está bem aperreadozinho o horário, amanhã a gente tem a nossa oficina de Git, tá? Então, se você já sabe, é bom que vocês tiram as dúvidas e é bom que vocês me ajudem com os alunos que não sabem, tá bom? Porque aí você vai ter que criar um repositório, postar as atividades no seu repositório, aprender como é que você corrige, muda, envia, retira, plá, plá, plá e etc. Tá. Então, deixa eu mostrar como é que funciona o nosso esquema de notas. Oi. Estou pensando. Porque o que é que eu vou utilizar para a gente conversar, tirar dúvida? Eu ainda estou vendo se eu vou usar o WhatsApp, ou o Hangout, ou o Slack. O ruim do WhatsApp é que nem todo mundo tem celular. Às vezes a pessoa perde o celular e fica sem poder se comunicar com a galera. Então, não decidi. Não. Oi? O quê? Livro? Tem livro na disciplina? Ele é bom? Ele é bom? Eu nunca usei livro. Em nenhuma das minhas disciplinas. Isso está sendo gravado, tá? Tô lasqueira. É porque apaga o que eu disse, tá certo? Você está escutando de casa. Por quê? Porque normalmente a gente tem um conteúdo tão bom atualizado na internet que não faz sentido ficar usando livro. Pelo menos em relação à maioria das linguagens, principalmente Haskell, tem um conteúdo muito, muito bom na internet. E aí você consegue ir acompanhando, copiando os exemplos, copiando, colando, vendo se funciona, vendo se não funciona. Então, se vocês quiserem utilizar um livro, podem usar, mas eu não vou usar, não. Mas você já vai passar para usar a ementa para a gente fazer? A ementa eu não sei, não. Vocês conhecem a linguagem? De que adianta eu falar que a gente vai ver lambda? Você sabe o que diabo é lambda? Entendeu? Eu sempre achei muito sem sentido esse lance de ementa no primeiro dia de aula. Então é tipo assim, você vai dar uma aula de FUP, aí chega, olha, na aula 17 vamos ver ponteiros. Esse cara... Massa, diz. Ah, tá, mas sim, o que é que a gente vai seguir? Nossa disciplina vai ter um GitHub que eu inclusive já criei, que é onde nós postaremos todos os códigos, todo o material que nós utilizarmos na disciplina. FN 2021. Então, você não precisa me perguntar. Eu sei que por um momento de fraqueza vocês vão viver perguntando: professor, o senhor vai botar esse código pra gente? Sim. Tudo que nós fizermos na disciplina, tudo que for construído, tudo que for apresentado, no final da aula vem direto para cá, ok? Então, tudo vem direto para cá. Tá? Então, o material que eu vou utilizar, para quem já fez Haskell, você tem um link muito bom em inglês e uma tradução muito boa dele em português, que é Por que aprender Haskell vai ser bom para você. Era isso que o professor do semestre passado usava ou não? É, esse daí. Você tem ele em português, que inclusive é muito bom. Foi esse daqui que eu vi, né? Eu estudei por esse daqui, saí comendo os capítulos e fazendo os exemplos. Olha, tem pessoas que se dão mais com papel. Se você é esse tipo de pessoa, não existe regra de aprendizagem. Você tem que entender como é que se aprende. Tem gente que gosta de videoaula, tem gente que gosta de apostila, tem gente que gosta de nada, que é direto no código.
né? Mas você também não pode ser burro. Tem gente que estuda burramente, tá? Então, ó, para a semana que vem é para vocês lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, ok? Para a semana que vem é para vocês chegarem até o capítulo 2 pronto. Então, deixa eu... Hã? Perdão? Não, mas tem aula na semana que vem. Não, eu tô falando que dá pra gente ler os dois, porque vai ter que... Não, mas independente disso. Ele é fácil. É porque assim, ó, basicamente, vocês vão fazer o quê? Ler, copia o códigozinho que ele dá e cola no seu navegador, na sua ideia, para ver funcionando. Então, se você sabe ler, você vai conseguir passar por esse mar de tormentas. Entendeu? Agora, qual é o desafio que eu vejo? É que muitas pessoas não sabem ler. Isso pode parecer ridículo, mas é a realidade. Tem muito analfabeto funcional ou pessoas que têm pouca prática com leitura. Eu lembro de um aluno, que eu nunca esqueci esse aluno. Ele estava lá no almoço com código e aí ele chegou para mim e disse assim: professor, eu não estou entendendo essa questão, me ajuda? Aí eu perguntei: você já li? Você já leu? Ele disse: li. Aí isso era uma sexta-feira. Eu digo: leia de novo. Aí ele disse: professor, eu estou lendo isso desde segunda-feira. Mas a piada veio bem aqui na minha cabeça. Poxa, mas tu lê devagar. Só que eu não disse isso, né? Eu percebi que o problema dele não era que ele não conseguisse ler, é que ele lia e ele não entendia a questão. E ele lia e não entendia, ele lia e não entendia, ele lia e não entendia. Meio que os neurônios ficavam olhando um para o outro dizendo: vamos bater, não. Não batiam. Então, assim, o processo de leitura é um processo de aquisição de competência. Mas também é um processo de autodesafio. Tem muitas pessoas que leem aquilo, e isso pode ser o caso de vocês, não entendem e já chutam o balde. Não sei se é o caso de vocês, mas tem muita gente que faz isso. Lê, isso é muito difícil, vou entender não, vou esperar pelo professor. Agora, é uma questão de brio interior. Se teve um cara que teve um trabalho monstro para escrever aquilo dali, será que você não consegue nem fazer um esforço real para entender? Entendeu? E tem coisa que você realmente tem que ler 1, 2, 3, 4, procurar em outra referência. Eu lembro que quando fiz a minha graduação, eu tive professores assim horríveis. E eu tive que ler o livro inteiro porque o professor não ensinava nada. E foram as matérias que eu mais aprendi, porque eu li o Tannenbaum inteiro, né? Eu li o Tannenbaum inteiro de sistemas operacionais, a matéria de banco de dados. Entendeu? Mas é aquela coisa, é aquele brilho interior que você diz assim: e eu vou conseguir entender essa carniça? Aí você lê e lê. E meu filho, quando a luzinha acende na sua cabeça, você se sente o cara mais inteligente do mundo. Claro, você também não pode ser burro. E preste atenção, tem muita gente que é burra. Que é burra no sentido de que não sabe estudar. Que ele chega para mim e diz: professor, eu já fiz a mesma coisa 1000 vezes. E dá sempre o mesmo resultado. Eu vou dizer: é óbvio. Você faz a mesma coisa 1000 vezes, vai dar sempre o mesmo resultado. O problema é de BIOS. Você tem que aprender a estudar. Se você vê que aquele negócio não sai e você já está emocionalmente saturado, aí você manda uma mensagem para o grupo, você manda uma mensagem para a monitoria. Pode ter um teste errado, pode ter uma coisa escrita errada na questão. Okay? Você está fazendo exercício, o negócio não baixa, você não entende. Então, às vezes, uma ajudazinha de alguém é abastado ao ponto e vírgula. Puxa vida, é mesmo, entendeu? Então, você tem que saber quando pedir ajuda. Ok, pessoal? É uma questão de maturidade, de aprender a lidar com a própria limitação, de entender o próprio esforço. Por isso que eu digo que aprender não é fácil. Ok? Então, até o capítulo 2, você vai ler. A gente tem aula quinta-feira, é? Pronto, quinta-feira. Então você vai ler, conforme você for lendo, você vai pegar aqui os exemplozinhos que ele dá e você vai rodando na sua máquina para ver se funciona. Então nós temos uma série de tarefas para a semana que vem. Cadê? Ó. Então eu tenho aqui um monte de linkzinhos. Ó. Tem um curso do YouTube para você que é o cara que gosta de videoaula. Esse cara é um videoaula é um curso da Udemy e ele teve o desejo de disponibilizar gratuitamente no YouTube no formato de 32 vídeos de 15 minutos. Então ele vai fazendo o negócio ali para você. Tem gente que gosta assim.
Tem um material muito legal que eu comecei por aqui, que é Haskell em 1h15, entendeu? Então ele passeia por toda a disciplina, é o Derek Banas, eu acho o nome dele. Toda vez que eu sou curioso por uma linguagem, eu vejo o vídeo dele, que ele vai passeando bem rápido pela disciplina, só fazendo os exemplos base, para a pessoa já ter ideia de tudo. E é bem legal, se você tem um mínimo de conhecimento para entender o inglês, ou como o inglês dele é muito bom, você consegue ligar o caption, entendeu? E colocar para tradução automática para o português, que dá para acompanhar legal. Esse daqui é o curso que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o mesmo curso, só que no original em inglês. Esse daqui é tipo resumão. Deixa eu ver se ele consegue abrir, né? Que também é de uma série legal, que é Aprenda X em Y minutos. Então ele já tem todos um monte de exemplos, desde o básico, o Hello World, até o avançado de Haskell. Tipo assim, se dissessem que a disciplina vai acabar em um mês, a gente dava um intensivão e no instante acabava a disciplina. Ok? Não copia não. Tá? Então aqui tem um material do Git, se você nunca não sabe, não entende. Aqui tem as orientações para a configuração de ambiente. Então, normalmente as pessoas instalam só o Haskell Platform. Que você tem 3 níveis, tá? Você pode instalar só o compilador básico, onde você escreve o código bruto e compila. Você pode instalar o Haskell Platform, que é tipo o que? Vocês não conhecem? O Haskell Platform faz parecer, compilado, mas o Haskell Platform fica parecendo um Python. Você consegue ir digitando os comandos como se fosse numa linhazinha de comando e ele vai interpretando a linguagem. Pronto. É mais ou menos isso que o Haskell Platform faz. Ao invés de você ter que escrever tudo e rodar e entrar com entrada e saída, você pode só fazer a função e chamar a tua função passando os parâmetros como se ele fosse uma linguagem interpretada. E aí você tem o terceiro nível, porque o Haskell ele não tem uma IDE para Haskell. Assim, no sentido de uma IDE só para Haskell. O que ele tem é tipo um motor que ele chama de HIE, Haskell IDE Engine, que eu coloquei todas as instruções de instalação aqui, que ele permite que você use o Visual Code ou qualquer outro editor de sua preferência com essa IDE do Haskell. Então, como é que funciona? Funciona do jeito de qualquer outra linguagem. Quando você escreve uma palavra errado, aí identifica, ei, esse print ln não é assim, tá? É com letra maiúscula. Ou então, ei, está faltando esse ponto e vírgula aqui. Então, ele é muito legal. Eu só coloquei as instruções de instalação para o Ubuntu, mas você consegue instalar em qualquer coisa, tá certo? Para instalar para o Ubuntu é só seguir as instruções desse local aqui que não carrega. Mas quando eu carregar vocês vão ver. Isso aqui também não carrega. No semestre anterior, os professores usavam, quem está fazendo pelo segundo round, usava o quê? Mas vocês usavam o GHCI, o Prelude, né? Mas vocês não usaram nenhuma ideiazinha não, né? Não. Tá. Quem quis instalou ele. Aprendeu a instalar tudo sozinho. Tá. Mas ele mostrava como fazer. Só no Prelude. A desvantagem é que depois que você se acostuma, eu pelo menos tenho uma memória muito ruim. Aí, por exemplo, meu Deus, como é que se escreve print ln com L maiúsculo, L minúsculo? Então, assim, essas besteirinhas que eu tenho dificuldade, a IDE me ajuda muito, porque eu lembro só da lógica que eu tenho que fazer. Eu sou aquele programador que programa em qualquer linguagem. Ai, caramba, eu tenho que fazer um negócio aqui em Scala. Nunca vi Scala. Eu saio montando quebra-cabeça, você olha na internet, como é que eu faço isso? Aí puxa e copia e cola, copia e cola, copia e cola, e você consegue programar qualquer coisa. Porque você tendo a ideia da linguagem, tanto que eu já fiz uma carrada de coisa, uma carrada de linguagem, se você me perguntar, não tenho a menor ideia de como é que eu fiz, porque a gente usa uma vezinha na vida e esquece. Pronto, tá aqui, ó. Então, para instalar no Ubuntu, são só esse punhado de linhas de comando, esse daqui para instalar as dependências, esse daqui para instalar o local, o RI e alguns outros,
Aí você desloga e loga novamente e roda esse daqui. Aí você depois roda esse daqui e depois você roda esse daqui. Aí depois você roda esse daqui e esse daqui. Aí pronto, acabou. Só copiar e cola esse negócio aqui. Copiar de um por um. Ok? Aí depois você vai lá no VS Code. Se você quer ter tipo a IDE instalada, tá? E instala esse Haskell Language Server. Porque o RI, o IDE Engine, ele é tipo um motor do qual outras IDEs se utilizam. Por exemplo, o Eclipse se utiliza, o VS Code se utiliza, o Vim se utiliza. Então, se você for lá na página do RI, Haskell, ele mostra como adaptar o motor da engine à IDE de sua preferência. Se você é daqueles que... que legal! Tá vendo? Pronto. Tá aqui a linguagem. Talvez amanhã a gente termine a disciplina. Eu vou só mostrando aqui, contando e pronto. Eu já chego no final da disciplina em uma aula. São várias coisas. Mas assim, entender, ou seja, é aqueles níveis de competência. Ser capaz de ler a linguagem é o nível superficial de competência. Então, em uma aula eu consigo ler e explicar para vocês o que é que as coisas fazem. Eu consigo dizer para você, olha, esse hello mais Word é uma concatenação. Aí a gente vai indo aqui, uma string é a mesma coisa de um vetor de caracteres. Caractere simples aspas simples é caractere, dupla, não sei o quê. E aí a gente vai e a gente termina a disciplina. Isso daqui é uma lista. Isso daqui é a criação de uma lista. E daqui a pouco a gente termina a disciplina. Mas não é porque você entende, consegue ler, que você consegue produzir conteúdo na linguagem. Existe um abismo. É a mesma coisa entre você ser capaz de ler... ser capaz de ler um livro de Dostoiévski e ser capaz de escrever como Dostoiévski. Nem sei porque eu puxei o Dostoiévski, é porque é difícil de pronunciar. Então, entre a competência de ler e de produzir, existe um abismo, tá certo? Então, para a semana que vem, Kate. Já. Se vocês abrirem aqui o repositório, já tem as orientações da primeira semana. Semana 1, episódio 1. Leia o curso em português até o final do capítulo 2. No final do capítulo 2 é até uma carradinha de coisas. Vocês vão ter que levar, eu acho que umas 2 horas mais ou menos. Imaginando que vocês vão levar, sei lá, uma meia hora para poder configurar o ambiente. Talvez um pouquinho mais, dependendo se você vai fazer no Windows. Só que não é só ler, leitura dinâmica. Não, você lê, aí pega o exercíciozinho, copia e cola, vê funcionando. Ih, que legal, e se eu mudar isso daqui? Tem, deixa eu mostrar como é que ele funciona. Então, isso daqui é um exercício. Ei, como é que isso daqui funciona? Se eu copiar e colar isso daqui na minha IDE. Existe uma IDE online, se por acaso você não conseguir botar para funcionar, existem várias IDE online, mas tem essa daqui que é do próprio Haskell. Oi? GHCI é o interpretador. Transforma o Haskell, que é compilado, em uma linguagem que parece interpretada. Entendeu? É tipo aqui, por exemplo, eu teria que criar um arquivo, teria que compilar, mas eu posso só colar isso daqui e dar um enter. Então ele entende e... a internet. Apertei, porque ele é slow motion. Entendeu? É essa a ideia de interpretada. Recebe 5. Não sei mais nem fazer uma atribuição. Como é que faz a atribuição? Eu esqueci já. É assim? Deixa eu ver aqui. Aprenda Haskell em 5 minutos. Peraí. Porque isso aqui é a definição de uma função. Deixa pra lá. Eu aprendo amanhã. Esqueci. Não lembro como é que eu faço igual. Não lembro como é que eu faço atribuição. Porque tem falta de... Será que é certo? Deixa eu ver. Tem um letzinho, é? Let. É verdade. Não.
Onde é que tu tá vendo, mamãe? Aí embaixo. No cinza ali. Não, mano, não. Vocês veem, vocês estudam. Eu não lembro decorado, não. Uma coisa que o tempo me ensinou é que um bom professor não tem a obrigação de saber a matéria. Ele tem a obrigação de cobrar que vocês aprendam. Porque assim, piadas à parte, recursos de aprendizado tem as carradas, minicursos existem aos horrores, professores com a didática melhor do que a minha com certeza também existem, aulas na internet e material, então eu não posso concentrar em mim como se eu fosse o detentor do aprendizado. Agora eu sou aquela pessoa que pelo menos vai cobrar que vocês aprendam e vou ajudar a organizar para que vocês tirem dúvidas e progridam. Um professor show que tem uma avaliação merda é um professor merda. Porque ele não ensinou nada para os seus alunos. Ok? E aí aquele professor que fez aquele negócio, você sabe que a prova dele era água e no final não fez uma avaliação que não valia nada, você termina a disciplina com a impressão de que não aprendeu nada. Ok? Em compensação, um professor merda que tem uma avaliação fantástica, fantástica eu digo, uma avaliação clara. Você sabe o que é esperado que você aprenda. Você vai, aprende sozinho, passa na disciplina, consegue uma nota boa e aprendeu. Então esse é um professor bom. Mesmo que ele seja limitado enquanto ensino-aprendizagem. Entende aí? Então agora, Lozes. Claro que o melhor é unir as duas coisas, né? O que não é merda nem em um lado, nem em outro. Ok, então... amanhã a gente vai fazer a nossa aula do Git. Então amanhã vocês vão lá ver o mini curso. Uma coisa que eu queria pedir para vocês já de cara é que se você não tem uma foto no S3, você coloque uma foto no cigarro, ok? Porque às vezes eu vejo o seu nome e eu não consigo lembrar quem é você e eu tenho dificuldade. No Git vocês no Git vocês vão ter obrigatoriamente que ter foto. Como amanhã vocês vão criar o repositório de vocês em sala de aula, aí eu mostro para vocês o que tem que fazer. Então vamos agora... Oi? Perdão? Pronto, ótimo. Vale também. Não, você bota sua foto, mas normalmente eu coloco a foto no repositório. Amanhã quando a gente vai criando o repositório eu mostro. Como é que funcionam as notas? Deixa eu achar aqui vocês. Ó. Vocês têm essa planilha... que ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? Cadê ela? Planilha de notas. Se vocês criarem, ela ainda está aberta. Só que o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no nome de vocês. Pode até mudar, André, não deixar só o primeiro, tem problema nenhum. Aí você clica aqui com o botão direito e insere um link, tá vendo? Não, perdão. Aí você insere um link. Nesse link vai ter o seu repositório do GitHub. Ok? Vai ter o seu repositório, não a sua conta, o seu repositório da disciplina. GitHub.com diz? Para garantir que não há claro, a gente pode criar um fechado, criar um repositório. Não, sem gato e rato. Entenderam? Porque se a gente começa com gato e rato, entendeu? Sem gato e rato. Todas as contas vão ser abertas. Se você quiser fazer a sua privada, aí é a liberdade sua de me adicionar. Mas todas as contas vão ser abertas. Ninguém vai lhe impedir de ir lá no repositório do seu colega e copiar o código. Ninguém. A não ser sua consciência. Porque é aquele negócio. A mentira é uma coisa que domina a alma. Se você aprender a viver na mentira, vai ser hard. Mas uma hora ou outra vai começar a descompassar aquilo que você diz que sabe com aquilo que você apresenta em sala de aula. Eu te peço para vir fazer uma atividade aqui e não sai do canto, entende? Aí começa no decorrer do semestre a ficar descompassado. A gente pega, acaba se pegando, ok? Então, eu vou até colocar numa das atividades, peraí, isso daqui é o de vocês? Não, isso aqui não é o de vocês. CD Dropbox Git cena PK funcional. README. E numa das atividades eu vou colocar o que? Insira seu e-mail e seu
repositório do GitHub na planilha de notas. Oi? Não, mas eu fiz de propósito. É porque é planilha. Aí como eu já errei planilha, para não ficar óbvio que foi sem querer, para ficar óbvio que é feito proposital, se você for errar, erre para valer, para não ficar fazer de conta que foi sem querer. Entendeu? É porque tem planilha e frequência. Frequência. O quê? Planilha de planilha. H-mudo. Planilha. De frequência. Eu acho que já está suficientemente errado. Okay. Tomara que satisfaça o desejo de vocês, né? Incrível como tem gente que gosta da Add Readme. Eu mudei aqui? Ah, tá, é porque eu abri daqui, né? Cadê? Atualizou já? Tá atualizando, porque tá lento. Ok, então você abre lá a planilha de frequência e você coloca seu e-mail e sua conta do Git. Por quê? Porque eu vou utilizar para poder travar as planilhas por e-mail. Por enquanto está aberto para todo mundo para você poder escrever. E aí como é que funciona? A planilha funciona da seguinte forma. Esse tiquezinho, a gente ainda tem um trequinho de nada de tempo, né? Esse tiquezinho, ele informa se a atividade é extra ou é obrigatória. E esse bregacinho bem aqui informa o valor da atividade. A nota que você tem no final do semestre é calculado proporcionalmente às atividades obrigatórias mais as atividades extras. Exemplo, vamos colocar que a atividade da primeira semana vale 10 pontos. Ok? Se a Andreina faz, daqui a pouco eu ensino isso. Ixi, ele não copiou as fórmulas? Ou é porque está carregando as fórmulas? Normalmente tem umas fórmulas que já calculam. Tá carregando ainda. Aí aqui aparece a nota da pessoa. Não, mas aqui eu não estou vendo. Ah, que saco. Deixa eu mostrar uma em funcionamento aqui. Uma que eu sei que está funcionando. Uma do semestre passado. Não tem. Quando eu copiei a planilha, acho que as fórmulas não foram. Eu coloquei Dropbox, foi? Google Drive. Ok, pronto, tá aqui. Eu sei que funciona. Pronto. Como é que funciona? Eu não falei quando o cara chega no set, ele não quer mais. Então funciona assim. Algumas atividades, por exemplo, essa daqui, a atividade são 3 tipos, né? Lecture, Classwork e Homework, que são as atividades de estudo, as atividades que você vai estudar ou ler alguma coisa, as atividades que você começa em classe e tem que terminar ou deveria entregar em classe, e as atividades que é passado para você fazer em casa. Então, por exemplo, os trabalhos, eles valem proporcionalmente muito mais pontos do que as atividades de leitura. Aqui é a pontuação. A pontuação, ela vale de 0 a 5, faltou, redundante ou menos 25. Menos 25 se você fez a cagada, né? Aqui, essa versão não tem o menos 25. Mas eu tenho outra que tem, não vou abrir agora porque a internet está ruim. Então, por exemplo, se ela fez, aí ela vem aqui, no caso dessas atividades que valem pouco, ou fez ou não fez. Não tem muito. Eu li metade. Entendeu? Eu assisti metade do vídeo. Eu ia botando a minha foto no S3, mas olhei, essa tá feia. E aí eu acabei não escolhendo nenhum. Não tem, ou você faz todos os requisitos ou não faz. Tá certo? E aí quando você coloca aqui o 0, cadê? Calcula.
Pronto, a nota muda. Essa daqui é a atividade bônus, né? Então, se ele faz, ele ganha, mas se ele não faz, ele não perde nada. Então ele poderia não ter feito nenhum extra. Se ele fez todas as outras atividades, ele ganha 10, ok? Se ele faz os extras, aí ele vai ganhando mais. Por exemplo, o total de pontos dessa disciplina, a quantidade de extra foi 1/4 da quantidade total. Significa que a disciplina foi quem fez tudo e todos os extras chegaria, por exemplo, num 12,5. Então, eu não sou um professor penoso de dar ponto. Porque eu acredito que tem um incentivo e se você acaba pegando gosto e faz as coisas no prazo, né? E aí no final você aprendeu o que devia aprender e não fica dependendo de ponto. As que estão marcadas porque é extra. As que estão com o breguecinho marcado extra. Você vê que a maioria é pouquinho, né? Assim, teve um aqui que foi excepcional extra, valendo muito ponto, mas pouquíssimas pessoas fizeram. Cadê? Né? Algumas fizeram, outras não fizeram. São aquelas exceções. Porque aqui foi tipo desafio, era de um dia para o outro, um trabalhozão, tipo assim, eu lembro que eu tava de bom humor e no dia eu disse, vocês querem ficar de férias? Eles, faltava as 2 semanas. Tá aqui o projeto para vocês entregarem amanhã, vocês topam? Aí esses caras viraram a noite, chegaram assim com as olheiras desse tamanho, e aí conseguiram bater a nota e ficaram de férias, entendeu? Ah, tá. O roxo é porque os alunos que reprovaram ou ficaram de final. É porque essas notas amarelas foi o que lancei no final do semestre, que eu já ia processando quem passou, quem não passou. Não tem essas cores amarelo, roxo, não. Diz? E caso seja um trabalho maior e não faça tudo? Pronto. Se a pessoa não fizer tudo, aí ela ganha proporcional. Seja porque era um trabalho mais difícil e ela entregou atrasado, ou seja porque era um trabalho maior e ela só entregou parte. Mas nessa hora de marcar aí... Não, mas assim, normalmente eu só deixo vocês lançarem na planilha depois que eu avalio. Então eu vou passando em sala de aula e perguntar aí como foram as atividades da semana passada. Eu dizem, não, eu fiz tudo e tal. E eu digo, lança um 4, lança um 3. Aí eu não tenho que ficar abrindo a planilha para lançar. Você vai você mesmo lá e lança. Mas vocês não lançam sozinhos, entendeu? Primeiro vocês apresentam, seja em sala de aula, seja no outro horário que eu marco. E aí eu vou dizendo isso, por exemplo. Algumas outras coisas são meio óbvias. Por exemplo, fazer a conta no GitHub, fazer o primeiro push, criar o primeiro projeto, subir para a pasta tal. Então se você fez isso, você já ganhou tudo, você mesmo marca. Entendeu? Então algumas outras coisas, tipo, quem fez todos os exercícios e, sei lá, e poderia refazer qualquer um deles agora, já pode colocar os 5. Então essas negociações que a gente vai fazendo durante o semestre, e semana a semana, e aí a gente vai vendo. Se tem uma questão de desafio que ninguém entregou hoje, eu estico para semana que vem, aí semana que vem a gente pensa em nova pontuação, e a gente vai conversando, entendeu? A gente vai conversando semana a semana. E a ideia é essa, a gente vai só lançando as notas, pensando nos trabalhos, colocando os extras, fazendo as atividades. Então, esse extra de 1 ponto pode parecer insignificante, mas ele é a diferença entre um 6,9 e um 7. Entendeu? Então, são essas besteirinhas de 1 ponto, que é ler a apostila, que você não é obrigado a fazer, sei lá, mas que já vão te rendendo ponto para o semestre e acabar bem. Sacaram como funciona o jogo? Entenderam quando eu digo que é contínuo? Então, aqui, não, essa daqui é de vocês, não, aqui é de redes. Vai ter prova ou é só esses trabalhos? Pode ter prova, depende muito de... Na planilha que você fechou agora, a trajetória, você tirou, né? Você colocou 0? Perdão, eu fechei, como era? Aqui? Tá, 0 porque não entregou. Tá, mas ele tinha 5. Não, mas isso foi do semestre passado, tem problema eu reprovar ele aqui não. Entendeu? Tá. Aí eu vou tirar esse daqui, ó. A nota vai pra onde? 6,95. Aí essa daqui que era, cadê? Daqui que valia mais ponto. Ó, tirou 1, entendeu? Não entregou o trabalho completo, entregou só uma parte do trabalho. Ó, a nota aqui já vai para 6,5, passou de 7 para 6,5. Então é aquela construção contínua da disciplina. Você não passa... O que é a realidade? Você não aprende um conteúdo ou não se torna hábil nele em um final de semana. Não existe essa mágica. Tipo assim, pelo menos é uma avaliação muito fraca aquilo onde você pega o conteúdo de um semestre inteiro, lê os slides em uma tarde e tira um 8 na nota.
Vocês entendem, né? Tanto que meu professor de banco de dados, ele tinha essa didática. O professor nota 10, mas ele usava as provas dos semestres anteriores e ele usava os slides como referência. Eu nunca lembro. Eu só estudei 2 dias para essa disciplina, que foi no dia da primeira prova e no dia da segunda. Na tarde, né? Aí eu li todos os slides, respirei fundo, memorizei tudo que eu podia, eu tirei 8 e 8, passei com 8 na disciplina, sem nunca ter feito uma linha de SQL na vida. Então, eu considero isso uma disciplina extremamente frustrante, porque eu, enquanto aluno, não tinha maturidade para entender como o banco de dados era relevante. A gente, aluno, a gente não tem. Entendeu? Por isso que o professor é aquele cara chato que fica chicoteando no lombo da gente. Não é porque é difícil que não pode ser divertido. Blá, blá, blá. Ou talvez justamente porque é difícil que é divertido. Sucesso, as notas? Ok. Então, para o semestre que vem, a gente já tem 2 pontos, ó. 2 pontos. Esse aqui eu vou botar mais, ó. Para a semana que vem, entendeu? Então, esse daqui é para... E aqui normalmente eu coloco aqui. Esse é o homework. E esse daqui é o lecture. Então, esse daqui vão ser as partes burocráticas. E esse daqui é você... Normalmente eu coloco aqui as notinhas, né? Alt... Ixi, cadê? Shift F2. Né? Aqui... Depois eu colo, né? As burocracias, que é criar a conta do Moodle, ajeitar a tabela, colocar o seu e-mail lá na tabela, todas aquelas besteirinhas, né? Instalar o ambiente, tudo aquilo que você deveria fazer, aqui é extra. Eu vou colocar assim. Esse daqui é obrigatório. E aí, se você ler o capítulo 2 fazendo os exercícios, você já ganha 5 pontos extras, só para lhe motivar a começar o semestre logo no gás. Então, lê o capítulo 2, faz todos os exercícios, já começa partindo na frente. Oi? Qual é a distinção prática do que é isso e não é isso? A minha boa vontade. Não, como tipo assim, o que é que diferencia isso aí de não ser isso? Não, tipo assim, por exemplo, nesse caso, se você tirar 0 aqui, você ainda continuaria com 10 na nota, porque você fez 100% do que é obrigatório. Mas nota é essa. Tá, entendeu? Você não fez 100% do que é obrigatório? Então você ganhou 10. Acho que a pergunta dele é como é que a gente vai saber se é isso. Não é isso mesmo. Não, vamos imaginar que a gente tem essa configuração aqui, tá certo? Esse daqui vale 4 pontos, esse daqui vale 1 ponto, esse daqui vale 10 pontos. Se você fizer 100% do que é obrigatório, você tem o seu 10, porque você fez 100% do que é obrigatório. O extra, ele te jogaria para um 11, entendeu? Ou para um 12. Ou então, se você não fez o que era obrigatório e o tempo não volta atrás, você pode fazer o que é extra para compensar. Porque ninguém consegue ter uma disciplina 100% perfeita. Porque o nó costa de todos os lados. É semana que você tem outras provas no teu cangote, é semana que você fica doente, entendeu? Então, como não dá para ter aquela disciplina onde você entrega tudo, 100%, tudo no prazo, aí a gente tem essa flexibilidade de extra para compensar aquilo que você não entregou e o que o tempo não volta você não pode compensar. Oi, diz. Que mal perguntaram aqui. Você falou que o tempo não volta, então se tiver no final do semestre pode fazer extra no começo do semestre. Não, o tempo não volta, tipo, eu disse que era para entregar na semana que vem, você não fez, você não pode mais ganhar aqueles pontos. Algumas atividades a gente vai ter retroceder. Por exemplo, se era um trabalho complexo, não uma única questão, e aí você não conseguiu entregar hoje e eu não dei a resolução, se você entregar na semana que vem, você perde 20% da nota, mas assim você pode entregar na outra semana. Mas se era um conjunto de atividades que chegou aqui e é necessário que eu faça todas elas com vocês para que a gente continue seguindo na matéria, porque você fez, mas ficou com dúvida se fez da melhor forma, como eu vou fazer aqui, não tem sentido eu lhe dar a chance para fazer em casa. Entendeu? O que eu posso fazer é abrir uma atividade complementar com outros exercícios que você pode fazer para compensar a parte da nota. Isso é extra. Entendeu? Ok? Então, aqui nós temos leitura e exercícios do capítulo 1 e 2. Amanhã eu vou passar mais coisa para vocês,
que são... Amanhã a gente vai ver o básico da linguagem. Acho que em 1 hora eu consigo ver o básico na linguagem e na outra hora... Ixi, pessoal, comi o horário de vocês. Ó, faltam 3 minutos, mas tem um pessoal que já corre pra parada por causa do ônibus, né? Tá. A gente tem outra planilhinha aqui, ó, que é a planilha de frequência. Deixa eu caçar ela aqui, tá? Cadê? Cade. PDD frequência. Se a internet abrir... Tá aqui, ó. Hoje é que dia? 20. Vocês também têm acesso total. Mas quando vocês colocarem outro e-mail o e-mail na outra planilha, eu vou travar essa daqui por e-mail. Entendeu? E aí ela é... Só para permitir a alteração de quem está cadastrado. Para evitar que uma pessoa chegue lá e fuxique no dos outros. Porque quando está travado no e-mail, no histórico, dá para ver quem mexeu em quê. Entendeu? Inclusive dá para travar o acesso à linha para o e-mail. Só com o seu e-mail você só consegue mexer na sua linha. Então como é que funciona aqui a conta? Aqui é o seguinte, se você veio para a aula, é 2. Você ganhou as 2 presenças. Se você não veio para a aula, é 0. Se você não veio para a aula porque foi atropelado pelo jumento, mas assistiu o vídeo em casa, é 1. Entenderam como é o jogo? E aí a planilha fica aberta. Em sala de aula, tendo tempo, eu faço a chamada. Como, por exemplo, eu vou fazer agora. Adriana. Não. Peraí. É que eu tô com 3 turmas, é ruim ter 3 turmas. Eu não. É programação para DD. Programação para DD. Andreina. Vai. Não, pessoal. Eu espero que a disciplina seja tão divertida para vocês quanto será para mim. Carregou? Foi. Andreina. Jameson. Eliabe. Felipe. Francisco Nunes. Samuel. Valdemir. Gabriel. Gerderson. Guilherme. Henrique. Mandem esses caras assistir o vídeo se vocês conhecem ele, né? Aquela primeira parte não está gravada porque eu acho muito sensível, mas o resto tá. Humberto. João Almir. Vitor. Johnny. José Lucas. Júlio. Cassiane está aqui. Eliana. Lucas Alves. Lucas Andrade. André. Lucas Ferreira. Marcelo está aqui. Mariana. Mas tudo bem, ela estava aqui. Maxwell. Pedro Henrique. Harrison. Rivaldo. Samuel. Samuel não, Thiago. Vitor. Vitor Jerônimo está aqui. Wesley está aqui. Yuri. É igual a minha turma maior de todas, mano. O quê? Sim. Obrigado, viu? De nada. Deixa lá no passe pra gente ficar usando.